Hello, 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 eu sou Romário Jales, eu sou intercambista aqui na Irlanda. Eu tô aqui há um pouco mais de um ano nesse intercâmbio de estudo e trabalho, vivendo a experiência de ser um brasileiro morando fora do país. E eu quero compartilhar um pouco com vocês como tá sendo essa experiência, como eu tô vivenciando tudo isso e também para deixar um pouco documentado toda essa experiência que eu tô vivendo, para um futuro eu conseguir assistir isso e olhar para trás e pensar: olha, você arrasou. Bom, esse primeiro vídeo, eu não fiz um roteiro muito exato do que falar, do que fazer. Eu queria apenas dar o start inicial, queria dar o pontapé para essa jornada de gravar vídeos, documentar coisas sobre o intercâmbio, tanto para manter uma história do que eu estou vivendo, quanto também para poder compartilhar e ajudar vocês que estão pensando em fazer um intercâmbio, de todos os desafios que isso pode vir e todas as coisas boas também que podem acontecer. Espero gravar vídeos específicos contando o que me levou a fazer o intercâmbio, vídeos específicos a contar primeiras impressões, mas esse é um vídeo bem livre para eu poder falar um pouco mais sobre sentimento mesmo, afinal de um ano de intercâmbio, do que eu tô sentindo nesse momento. Eu confesso que eu já passei por momentos em que eu tava amando muito, extremamente amando essa experiência, em que eu pensei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Nossa, que coisa fantástica. Mas eu também já tive um momento em que eu fui lá pra baixo e pensei, o que eu tô caçando aqui? Por que eu larguei a minha vida e que estava tão boa lá no Brasil para poder vir para cá? Então, a primeira coisa que eu digo para quem está pensando no futuro fazer intercâmbio, e seja psicologicamente preparado para essa experiência. É uma experiência que vai fazer você viver uma montanha-russa de emoções. No mesmo dia, talvez você pode chorar, rir, sentir saudades, mas ao mesmo tempo dar graças a Deus por não estar no Brasil. Saudade de novo, enfim, é uma montanha-russa de emoções e a gente tem que estar preparado para isso. Gente, que isso é um filme? Eu senti que o fato de que eu vim casado, então a gente se ajuda muito, né? Eu e o Everton, a gente acaba se ajudando bastante um ao outro, mas conheço muitos casais que vieram juntos também e que nem estão mais juntos aqui. Pessoas também que vieram solteiros e que viveram a experiência de uma forma muito legal, mas também conheço experiências de várias pessoas que vieram pra cá e não curtiram muito, não foi muito legal. Detesto. Péssimo. Odeio. Quem tá aqui? Por que eu tô aqui? Porque o juiz me considerou louca, tirou toda a minha grana da conta, tirou tudo, eu tô presa nessa cidade maldita e não posso ir pra lugar nenhum. É por isso que eu tô aqui. Então, não tô aqui querendo colocar goela abaixo de ninguém, falar, não, olha, venham fazer intercâmbio, é a coisa mais legal do mundo, é incrível e tudo mais. Não é tão simples assim, sabe? Eu acho que nem todo mundo tá 100% preparado para essa experiência. Bom, de um modo geral, eu tô amando muito essa experiência, sabe? No meu caso específico, os meus objetivos ao fazer intercâmbio era aprender o idioma, viajar, viver uma experiência nova. Eram basicamente essas três coisas que eu queria. Aprender um novo idioma. Eu queria aprender um novo idioma, eu queria viajar e eu queria também viver uma nova experiência. Porque eu tava num momento da minha vida profissional que eu tava pensando para onde eu vou. Não que eu também não esteja vivendo isso ainda, né? Não sei muito bem para onde eu vou. Mas, enfim, eu queria ter esse chacoalhar e que tá sendo um grande chacoalhar. Bom, o primeiro ponto, aprender inglês. Minha jornada com o inglês aqui foi, assim, incrível, porque eu sinto que eu saí daqui e cheguei no meio do caminho e dei uma estacionada no meio do caminho. Então, evoluí, eu sinto que eu evoluí, e não é que eu sinto, é muito visível que eu evoluí. Eu não conseguia desenvolver uma conversa antes. Ai, irmã, eu queria falar inglês. Vamos orar pra Deus? Vamos. Meu Deus, meu Pai, por favor, faz nós falar inglês, por favor. Amém. E aí eu me lembro que uma vez, uma amiga minha, a Anistela, inclusive, que se ela estiver assistindo, um beijo, Anistela, obrigado pelos
por todo o incentivo que você já me deu. Eu lembro que uma vez a gente falou, vamos fazer durante a pandemia, fazer uns meetings que a gente podia falar inglês, né? Conversar, tal, pra poder aperfeiçoar o inglês. Vamos fazer, tal. Aperfeiçoar qual inglês, porque eu não tinha nada. E eu lembro que a gente entrou num meeting, nós éramos em 4 amigos, e aí eles começaram a falar inglês e eu fiquei, por mais que eles fossem meus amigos, eu fiquei muito, muito envergonhado. Porque eu não sabia desenvolver frase, eu sabia palavras aleatórias. Hi, Lorena. O inglês que eu tinha era o inglês que eu tinha aprendido no ensino médio. Ok, thank you, bye. Aquele inglês mesmo. Então, não era um inglês que eu me sentia, tipo, nossa... Nada mesmo. Eu fiz depois 3 meses de inglês numa escola de inglês, mas que eu não levei tão a sério, não aproveitei quanto eu poderia ter aproveitado, enfim, eu não tinha inglês. Eu cheguei aqui na série inicial, no grupo inicial, que é o Beginner. E depois, no final do primeiro período de renovação, que são 6 meses de curso, eu saí no intermediário, no Intermediate. Então eu avancei, né, alguns níveis até chegar no Intermediate. E aí nessa nova, eu tô agora no meio, quase chegando na reta final da minha primeira renovação, né, no segundo ciclo de 6 meses de curso. E passei do intermediário pro Upper Intermediate. E eu tô nessa fase, mas eu realmente sinto que o meu inglês tá bem estacionado, sabe? Eu não consigo avançar no sentido de ficar fluente mesmo, de saber muito vocabulário e tudo mais. E talvez boa parte dessa culpa seja minha, por estar vivendo numa bolha brasileira. Muitas vezes eu não tenho tanto contato com pessoas que falam inglês o tempo todo. E tem as partes boas disso, de facilidade, de ser confortável. Mas ao mesmo tempo, por um outro lado, eu poderia estar bem melhor nisso. Então já fica a dica para você. Se o seu foco é 100% no inglês, se você realmente quer vivenciar a experiência para poder aprender o máximo de inglês o mais rápido possível, não que você tenha que fugir de brasileiros. Eu odeio quando falam isso, fuja de brasileiros. Não fuja de brasileiros. São os brasileiros que vão te ajudar, muitas vezes, a te dar suporte, tanto emocional quanto suporte mesmo de ajuda que a gente precisa numa experiência como essa. Então não fuja de brasileiros. Mas tente se relacionar com pessoas que são falantes de outras línguas. Não só o irlandês mesmo, sabe? O Irish. Mas também pessoas de outras nacionalidades em que vocês obrigatoriamente tenham que falar inglês. Então isso vai ser legal. Eu moro numa casa em que eu divido casa com outras pessoas que não falam português e a gente tem que falar inglês. Tem um dos meus trabalhos em que a pessoa que trabalha comigo o tempo todo não fala português e a gente se obriga a falar inglês o tempo todo. Então são experiências legais, assim. Fora que de vez em quando tem um cliente ou outro que eu falo inglês também, então tem umas experiências legais, assim, mas poderia ser mais. Se eu tivesse me dedicando mais ainda pro inglês, eu talvez teria avançado mais. O segundo objetivo, que era viajar, então consegui conhecer alguns países, consegui fazer algumas viagens, e eu tenho comentado com os meus amigos quando eu falo sobre isso, que eu tô realizando sonhos que eu nunca tive. Eu nunca sonhei em visitar a Torre Eiffel, eu nunca sonhei em andar na London Eye, eu nunca sonhei em fazer um passeio nos canais de Amsterdã, eu nunca sonhei isso. Mas eu nunca sonhei isso porque eu nem pensava que isso fosse uma possibilidade. Não era muito uma coisa que estivesse dentro da minha realidade. Eu não conhecia pessoas ao meu redor que tinham vivenciado essas experiências. Então, eu olho para trás e penso como que eu me tornei, né, como que eu me desenvolvi como uma pessoa que não tinha grandes sonhos. Eu não tenho grandes sonhos. Os meus sonhos eram todos muito pautados naquilo que eu conseguia alcançar minimamente. E fazer esse tipo de viagem era uma coisa que realmente, estando no Brasil, ganhando em real, por mais que eu tive momentos da minha carreira em que eu ganhava muito bem, mesmo assim não ia ser uma realidade, sabe? Eu teria que abdicar de tudo para poder priorizar a viagem, o que jamais eu faria, claro. Então, eu tô vivendo, realizando sonhos que eu nunca consegui projetar, mas que tá sendo muito legal. Tá sendo muito incrível guardar essas memórias, sabe? Parar de... Tem momentos em que eu estou viajando, que eu paro, eu olho aquela paisagem, eu ouço as pessoas ao redor falando e eu penso, olha onde o menino que saiu lá de onde saiu, olha onde ele tá. Qualquer hora dessa eu conto mais sobre a minha história em perspectiva. Mas tá sendo muito legal. Eu amo viajar, eu adoro planejar a viagem, então tá sendo muito, muito legal.
Eu adoro pesquisar sobre viagem, pensar qual vai ser o próximo destino, pesquisar detalhes para poder economizar em algumas coisas, gastar horrores em outras coisas. Tem sido muito legal. Ai, filma! Filma, gente! Vocês estão vendo onde eu tô? E eu vou deixar, sabe o que aqui? Todo o meu dinheiro! E eu acho que essa experiência se torna legal quando você prioriza ter algumas realizações. Nem todo mundo que vai fazer intercâmbio viaja pra caramba. Tem pessoas que eu conheço que estão fazendo intercâmbio ao mesmo tempo que eu, que já viajaram bem mais do que eu viajei. E também conheço pessoas que viajaram bem menos do que eu viajei. Então, tipo, não é uma disputa, ao mesmo tempo não é uma prioridade. Acho que cada pessoa tem a sua prioridade, né? Tem pessoas que têm o objetivo, por exemplo, de juntar uma grana. Então, tá tudo certo, quer juntar uma grana, tenta economizar o máximo. Dá pra juntar bastante dinheiro se você quiser. Ao mesmo tempo, tem pessoas que têm umas dívidas que precisam saldar. Tudo certo, né? Tem uma vida um pouco mais reduzida ali, limitada, para poder você conseguir juntar o que precisa-se para pagar o que tem que ser pago. Você é o Pelé? Não, aqui é o Patrick. Bom, voltando, então, viajar é muito legal, muito incrível, cada um tem a sua experiência. Para mim era uma coisa que eu queria muito, muito, muito. E tô vivendo isso de uma forma muito legal. O terceiro ponto que eu citei aqui foi sobre viver uma nova experiência. E tem sido, cada dia, uma experiência diferente. Eu tive muita sorte, especialmente por ter tido um apoio e um suporte. E aqui eu quero deixar meu agradecimento mais do que especial para a Diana e para o Gleiton e para a Laura, essa família incrível, meus primos, que me acolheram muito, nos acolheram, eu e o Everton, muito aqui quando nós chegamos. E aí fica uma dica também para quem está pensando em fazer intercâmbio em algum lugar. É sempre legal você ter alguma pessoa de suporte. Algo, claro, também não tente escorar a sua vida em cima dessa pessoa, obviamente. Mas é legal, sabe? Você tem uma pessoa com quem você pode contar, tanto para te dar algumas dicas ali no começo, quanto no caso deles, nos deram um suporte sensacional, assim. A gente ficou na casa deles, sabe? A gente viveu ali um mês inteiro com eles e tal. Então foi tudo muito, muito incrível. Muito obrigado, Diana, Gleiton, Laura, essa família incrível. E eu acho que tem sido uma experiência, sobre a experiência em si, né? Eu nunca tinha trabalhado com algumas coisas no Brasil, porque minha vida profissional no Brasil começou quando eu tinha 17 anos e eu fui fazer faculdade. E eu fui trabalhando em áreas ali de auxiliar administrativo, vendedor, isso e aquilo, tal. Então, profissionalmente falando, eu sempre trabalhei em empregos, em trabalhos dessa forma. E chegar aqui na Irlanda, como eu não tinha inglês no começo, eu fui trabalhar em coisas assim que eu nunca pensei em trabalhar. Mas ao invés de ser uma experiência ruim, uma experiência que eu pensava, meu Deus, que experiência ultrajante, que vergonha, aquilo não. Foi muito ao contrário, sabe? Era libertador. Era libertador saber que eu estava trabalhando numa coisa que eu podia ir para casa depois e parar de me preocupar. Era simplesmente cumprir ali o meu horário, trabalhar, ir para casa e dormir, descansar, sem precisar me preocupar com qualquer outra coisa. E mesmo durante o trabalho, era só trabalhar, sabe? Só pra fazer, sem se preocupar muito com o resultado daquilo. Então era um pouco libertador, sabe? Tratar o trabalho como trabalho, só. E até hoje, algumas situações, alguns trabalhos que eu pego são desse jeito. E é muito legal viver essas experiências, sabe? No meu caso específico, eu não quero aqui romantizar esse tipo de trabalho, nem nada do tipo, mas como experiência é muito interessante, sabe? Depois de ter feito graduações, MBA, mestrado, trabalhado em empresas legais, feito consultoria, ter tido a minha própria empresa, de repente estar numa situação como essa, foi uma experiência para revisitar muita coisa, para rever muita coisa, muitas prioridades, e foi muito legal. E tem sido muito legal, assim, viver essas experiências. Depois eu acabei começando a trabalhar numa outra empresa mais legal e tal. Então, enfim, alguma hora dessa eu gravo um vídeo específico contando a minha experiência profissional. Mas, realmente, esse vídeo de hoje era para fazer uma abertura mesmo, falar um pouco sobre meus sentimentos e o que eu tava pensando sobre tudo isso. E eu quero pedir para vocês, né, que assistiram aí, vocês, esses medos de pessoas que estão assistindo esse vídeo por enquanto. Queria pedir para vocês me falarem o que vocês querem que eu fale, que tipo de vídeo vocês esperam que eu faça aqui. Então pode comentar aqui nos canais. Me siga também lá no Instagram, @RomárioJales. Posto sempre muita coisa por lá. Na verdade, eu geralmente posto quando eu viajo. Normalmente quando eu tô na minha rotina, que eu criei já uma rotina aqui, né, cotidiana, diária do dia a dia.
Então, quando tô nessa rotina, normalmente não posto tanta coisa, mas eu vou tentar postar mais, vou tentar fazer mais conteúdo. Mas aqui no YouTube, me comenta e me diz o que vocês pensam que eu posso trazer aqui de informação e tudo mais, que vai ser muito legal poder compartilhar com vocês tudo que eu tô vivendo por aqui, tá bom? Então, muito obrigado. Não se esqueça de seguir o canal, clicar no joinha também, ajuda, né, pra gente saber que vocês estão gostando. Pra gente não, né, pra eu saber que vocês estão gostando. E compartilha esse vídeo também com algum amigo que tá pensando em fazer intercâmbio, queira fazer intercâmbio, que vai vir muito conteúdo legal por aí, tá bom? Um grande beijo. Não sei como que eu vou despedir, deixa eu pensar. Eu não pensei em nada pra esse vídeo. Bom, talvez um dia eu tenha uma despedida decente, tá bom? É isso. Até mais.